Olá pessoal, eu sou a professora Eliane Shimomura e estou aqui para tirar as principais dúvidas que vocês postaram no Classroom. E o nosso primeiro tema é Grécia Antiga. Vamos começar com algumas dúvidas que pedem para a gente fazer um panorama geral sobre os principais aspectos da Grécia. E é isso que eu vou fazer agora. Primeira coisa, a Grécia ela é uma península balcânica. Uma península é uma porção de terra cercada de água por três lados, a Croácia e a Flórida. A Grécia, ela não é um país, ela não é um império único. É uma região de povos que compartilham a mesma língua, a mesma religião e algumas partes da cultura, dividida em cidades-estados. Cada cidade-estado, ela tem o seu próprio governo. Algumas optam pela democracia, como Atenas, e outras pelos oligárquicos, como é o caso de Esparta. Como a Grécia fica muito próxima de água, que é do mar Egeu, por exemplo, essas regiões elas são sempre cortadas por montanhas de um lado e água de outro, o que dificultou bastante a produção agrícola, a pecuária e incentivou os gregos a saírem para o comércio marítimo. Vamos ter então 4 Grécias: a continental, que é a que faz parte do continente, a insular, que são todas as ilhas, a asiática, que é a parte oriental, e a Magna Grécia, que fica ao sul. A Grécia ela se origina a partir dos povos cretas ou minoicos. Esses povos eles vivem na região por volta de 3000 a.C. e são eles que vão dominar toda a região do Mediterrâneo. E é a partir daí que nós temos uma das grandes guerras, que também é uma lenda, que é a Guerra de Troia, que é quando os espartanos e os troianos entraram numa disputa por territórios e Esparta conseguiu vencer Troia. Essa é a explicação histórica. A explicação religiosa é bem mais interessante. Ela conta que houve uma disputa entre as deusas para saber qual deus é mais justo, que não é bobo nem nada, não quis ser o juiz, e chamou Paris, que era o príncipe de Troia. E nessa disputa, quem vence é Afrodite, que oferece a Paris o amor da mulher mais bela do mundo. Porém, a mulher mais bela do mundo já era casada, que é a Helena, que é a esposa do Menelau, em Esparta. Paris vai visitar o rei de Esparta, se encanta por Helena e os dois acabam fugindo ou ela sendo sequestrada. Há divergências. Nisso, o Menelau se aproveita e volta para fazer a guerra. Só que Troia ela era cercada por muros, então era impossível os espartanos chegarem próximo. Eles se organizam, depois de vários anos, têm a brilhante ideia de criar um cavalo de madeira e fingir que desistiram da guerra. Lá dentro tinham vários guerreiros que saíram no meio da noite e dominaram Troia. O primeiro período histórico da Grécia é o período homérico. Nesse momento, a Grécia é formada por comunidades gentílicas. O poder ficava nas famílias, que são os gêmeos, parto e família. Poder político, econômico, religioso, judicial, todo estava centralizado nas famílias. Havia uma ausência de desigualdade social, pelo menos econômica. A propriedade e o trabalho, eles eram coletivos. Os gêmeos, eles vão desaparecer justamente quando muda-se a forma econômica. Sai de uma economia doméstica, que é familiar, e passa a ser uma economia de mercado. Há, portanto, um crescimento populacional e há poucas terras férteis. Logo, a divisão de terra ela começa a se tornar uma desigualdade entre os povos e os gregos eles acabam tendo que sair da sua região de conforto para procurar novas terras. O período arcaico representa o auge das cidades-estados e dentre essas cidades-estados destaca-se Esparta e Atenas. Esparta vai ser governada por uma oligarquia conservadora. Oligarquia é um grupo de pessoas que dominavam o poder, geralmente donos de terras. E Atenas vai criar um sistema chamado democracia. Esparta fica na península do Peloponeso e ela é dominada principalmente pelos dórios. Há uma ausência de propriedade privada porque tudo pertence ao Estado. A economia fechada e agropastoril. A sociedade é rigidamente hierarquizada. Na primeira, eu tenho os espartanos ou esparciatas, que são os descendentes dos dórios. Eles formam a aristocracia guerreira dos cidadãos soldados. São eles que mandam. Em segundo, eu tenho os periecos, que são homens livres, descendentes dos povos nativos, que eles não conseguiram resistir aos dórios e acabaram sendo submetidos. Eles não tinham direitos políticos e se dedicavam ao comércio e ao artesanato. E na base eu tenho os zelotas, que é a maioria de escravos, que são os descendentes diretos dos nativos. A escravidão em Esparta, ela é por guerra. Aquele grupo social que perde uma guerra, ele se torna escravo do outro. A educação espartana ela é bem diferente da educação ateniense. Os espartanos eles são preparados para a guerra. Os meninos, aos 7 anos, eles passam para domínio do Estado
e vão aprender a arte da guerra. Enquanto isso, as meninas, elas aprendiam a ser mãe de crianças saudáveis. Elas também faziam educação física, praticavam ginástica e eram acostumadas a se mostrar nuas em festas. Mais livres do que as atenienses, porque os maridos passavam muito tempo nas guerras e elas ficavam sozinhas. Então elas tinham noção de política, de economia, conseguiam falar em público, tinham um pouco mais de liberdade do que em Atenas. As crianças, quando nasciam, elas eram examinadas pelos anciãos de Esparta. A criança ela só permanecia viva se ela não tivesse nenhum tipo de defeito físico. Caso contrário, ela seria tirada de cima de uma montanha. O que eles faziam é chamado de eugenia social, que é você limpar a sociedade de indivíduos que você acredita que não sejam capazes ou perfeitos o suficiente para conviver com os outros e para não ter descendentes. Aos 17 anos, os meninos eram submetidos a uma prova chamada críptica. Eles se escondiam pelos campos, munidos apenas de punhais, para degolar os escravos, cortar a cabeça. Os que sobreviviam e voltavam com honra, eles recebiam um lote de terra e em seguida passavam a viver como soldados no quartel, sem poder se casar até os 30 anos. Só a partir dos 30 que eles podiam participar da assembleia, casar e deixar o cabelo crescer. Aos 60 anos eles se aposentavam e podiam integrar o Conselho de Cidadãos, que era a grande voz ativa junto com o rei de Esparta. Atenas ela vai fazer parte de uma planície, que é a planície Ática. Ela vai criar um sistema chamado democracia. Essa democracia, ela tem as suas contradições. Ela é uma democracia escravista, ou seja, participavam da democracia apenas os cidadãos. Democracia, o poder para o povo. Em Atenas, não. Atenas só participava da democracia, só tinha voz para falar em praça pública os cidadãos. E cidadãos eram apenas homens, gregos, livres e maiores de idade. Esse tipo de democracia excluía as mulheres, menores de idade, estrangeiros e escravos. Então, é uma democracia escravista e excludente. Atenas tinha como base a economia a agricultura, a indústria e o comércio, principalmente o comércio marítimo. A pirâmide social de Atenas também era bastante hierarquizada. No topo, os eupátrias, que eram os bem-nascidos, que eram donos de terras, proprietários das terras mais férteis. Abaixo, os georgóis, que eram pequenos agricultores, proprietários das terras menos férteis, que são as regiões montanhosas. Abaixo, os demiurgos, que eram artesãos e comerciantes, e na base da pirâmide, os metecos, que eram estrangeiros que trabalhavam com artesanato e comércio, e os escravos. Os escravos também, eles se tornavam escravos por dívidas econômicas ou por guerra. Não havia nenhum tipo de escravidão ligada à tonalidade de pele ou região que morava. A Acrópole, ela era o centro religioso da polis e ela abrigava o templo principal do deus que protegia aquela cidade. A Acrópole ateniense, ela ficou muito famosa pelo Partenon, que é o templo à deusa. Eles experimentaram vários tipos de política, entre eles a monarquia, que é o governo de um rei, era limitado por um conselho de aristocratas. A oligarquia era composta por terras que tinham poder político. Timocracia, pelos mais ricos e somente donos de terra. A tirania, e os chefes que governavam com poder ilimitado e governava sozinho. E por fim a democracia, que agregava apenas os cidadãos. Algumas regras dentro de Atenas. Entre eles o Drácon, ele cria o código de leis igualando juridicamente os cidadãos. Solon, que era um aristocrata de nascimento e comerciante de profissão, ele aboliu a escravidão por dívida, limitou as grandes propriedades, incentivou a indústria e o comércio e adotou o critério de riqueza para a seção social. Isso privilegiou principalmente os comerciantes, porque quanto mais ricas as pessoas fossem, mais elas poderiam subir na classe social, independente do nascimento. Clístenes, que é o pai da democracia. A ampliação dos direitos políticos, todos os cidadãos tinham os mesmos direitos políticos, menos aqueles que eu falei. O período clássico, que é o último que nós vamos ver aqui, ele é marcado pela produção escravista, a quantidade gigantesca de escravos na Grécia. Isso porque é o apogeu das guerras externas. E quanto mais guerra há, mais escravos são dominados.
E a principal das guerras nesse período são as guerras médicas, que é contra os persas. Ela começa com o rei Dário, que era o rei da Pérsia, e ele se expande todo o território em cima de outros povos. E ele chega até a Grécia. Faz um ataque a Atenas, os gregos vão se unir na Liga Pan-Helenística, que são todas as cidades gregas contra os persas. Disso, a gente tem a famosa Batalha de Termópilas, que gerou aquele filme 300, que vocês também só assistam se os pais deixarem. 300 espartanos, junto com o rei Leônidas, foram enfrentar o exército persa. E eles conseguiram conter, de certa forma, por um tempo, e entraram para a história como guerreiros, que os persas eram numericamente muito superior aos gregos. Atenas ficou com o comando da parte marítima, Esparta no exército, e eles venceram as sequências das guerras médicas, o declínio do Império Persa, o desenvolvimento político, econômico e cultural da Grécia e de Atenas, que depois que termina a guerra, eles vão criar a Liga de Delos. Só que acontece o seguinte, Atenas ela vai recolher os impostos de todas as regiões, e no século de Péricles, que é chamado do século de ouro, vai surgir várias rivalidades entre as cidades gregas, porque usam Atenas de usar o dinheiro dos impostos para benfeitorias no próprio território. Inclusive o Partenon, que é aquele grande templo, em homenagem a deusa, o Partenon é este daqui. E a rivalidade ela vai acontecer principalmente entre a cidade de Atenas, que comandava a Liga de Delos, e Esparta, que comandava a Liga do Peloponeso. Esparta vence essa guerra, porém há um enfraquecimento gigantesco de todo o território grego, justamente porque duas guerras, a guerra contra os persas, agora a guerra do Peloponeso, que ela vai ficar fragilizada para ser dominada pelo Alexandre o Grande, que vai espalhar a cultura grega por todo o planeta. Se fala na Grécia, a gente lembra das mitologias, dos deuses gregos. Zeus, Poseidon, Atena, Afrodite, Percy Jackson, Kratos. Esses dois últimos não. Esses são invenções modernas. A mitologia grega ela é marcada por deuses, górgonas, figuras lendárias. Os deuses eles têm uma característica antropomórfica. Isso significa que eles misturam características humanas com divindades. Os deuses são imortais, têm poderes sobrenaturais, contudo, eles possuem os sentimentos humanos, como raiva, ciúme, amor. Inclusive, eles se relacionam com os humanos e a partir daí nascem os semideuses, que são crianças nascidas da união de uma divindade com um humano. Por exemplo, Hércules. A arte grega ela vai ser antropocêntrica, centrada na figura do ser humano, humanista e racionalista. As estátuas gregas, por exemplo, elas sempre trazem o corpo humano em destaque, o corpo humano masculino no caso. O desenho da musculatura, tem também a ideia de movimento, de expressões faciais. O teatro grego, ele também vai ser criado na Grécia. O teatro, na verdade, era um ritual religioso ao deus Dionísio, que era o deus das festas, do vinho, da bebida. Ao longo do tempo, as pessoas passaram a usar máscaras para não serem reconhecidas nas festas, e depois se criou os primeiros diálogos e os grandes templos, os grandes teatros. Os principais tipos de teatro naquela época era a tragédia, reservada às classes altas, e a comédia, reservada aos mais pobres. E por último, a gente tem a filosofia. A filosofia vai ser a forma racional que os gregos encontram de compreender o mundo. Eles deixam de lado a mitologia.